Bem, a gente retorna aqui no Repórter MT, conversando com o secretário de Estado de Saúde, Eduardo Bermudes. Eu falei no primeiro bloco, queria apenas fazer uma correção aqui, sobre o orçamento, né? De 2015, o orçamento foi de 1 bi e 200 milhões, 1 bilhão e 200 milhões. De 2016, 1 bi,4. Exatamente. Um crescimento aí de cerca de 20%, né? Mas tu vê, Paulo, é interessante isso. Né? Tu vê que o Estado faz o seu esforço, a Assembleia apoia. O Estado, portanto, está, num momento de crise do Brasil, está fazendo o seu trabalho, está buscando encontrar suas soluções. Agora, recentemente, na reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde, o CONAS, onde o ministro esteve presente, então anuncia cortes para o ano que vem, da ordem de 15 bilhões. Mais essa, né? Mais essa. Né? E, contemplando mais a nossa tristeza, este ano foram 23 bilhões a menos do teto MAC para todo o Brasil. Quer dizer, então, isso aí é algo que nós precisamos, e a nossa fala junto ao CONAS, representando o Mato Grosso, na minha pessoa, foi justamente interpelar o ministro de forma evidentemente respeitosa, dizer assim, se esse governo federal é sério e é responsável, como o senhor está dizendo, nós precisamos rever esses cortes do ano que vem. Então, isso é muito importante. Na lata, com respeito, mas isso é muito importante que a gente... E aí, qual foi a resposta dele? Bom, eu não sei se alcancei o meu objetivo, mas agora, recentemente, eu estou vendo que pelo menos 3 bilhões a menos foi retirado. Então, quer dizer, já surtiu o efeitozinho, não sei se foi justamente... Mas surtiu o efeito, mas pelo sim, pelo não... Em algum momento deve ter havido esse deve ter efeito. Pensado, né, na consciência. De mas o secretário Penteiro lá de Mato Grosso, ele veio aqui... Mas era muito importante que o Estado se posicionasse nesse sentido, porque nós temos, na verdade, o Mato Grosso é um estado do tamanho de um país, Paulo. E isso significa, e com grandes disparidades, né? E nós precisamos, como Estado, estar atuando em todos os âmbitos, apoiando os municípios. Eu vou aqui questionar sobre os hospitais regionais, tendo como ponto inicial nessa questão a CPI, que está instalada na Assembleia Legislativa, evidentemente que faz aí uma varredura sobre as gestões anteriores. Sim. Só que tem que contar com a participação da sua em termos de fornecimento de informações, etc. Sim, e tal. sim. A primeira pergunta nesse sentido que eu faço para o senhor, secretário Eduardo, a questão das OSS para o governador Pedro Taques, ela é benquista, ela terá que ser mudada, a tendência é que seja mudada, dependendo ou não de CPI, como que é isso aí? Porque a gente observa que, salvo aí dessas sete hospitais regionais aí, talvez 1 ou 2 funcionam de acordo, agora os demais não. Tem que rever isso? Como é que está isso aí na concepção do governador Pedro Taques? A primeira colocação que você fez, Paulo, muito importante, nós, como governo Pedro Taques, nós temos com certeza a obrigação, e não vamos nos furtar, de passar toda a informação necessária para a CPI, e entendo que não pode ser de outra forma. E vamos, à medida que tivermos essas informações, porque observamos também uma limitação muito grande de registro do governo passado sobre a questão, não só das OS, e está percebido aí pelo que aconteceu, né? Governador, ex-governador preso, enfim, que havia uma dificuldade muito grande em relação às informações pertinentes às OS. Agora é o seguinte, é muito importante, primeiro que não temos paixão por nenhuma forma de administração, perdão, mas, então, sobre esses 30 anos de experiência na área, quer pública, quer privada, como frisei, então não há nenhuma paixão por um modelo ou outro, o importante são os resultados. E o que significa isso? É qualidade de assistência e monitoramento do custeio, né? Então, e a correção, né? Ou seja, o que significa estar agindo corretamente e monitorando qualquer tipo de modelo. Então, a nossa proposta, como modelos de gestão para os hospitais regionais, passam por um processo de avaliação mista, né? Ou seja, nós temos hoje hospitais que têm características muito próprias para o ajuste pelo sistema organização social. Evidentemente, isso eu cravo e ratifico,
evidentemente que num outro modelo, não no modelo que sofreu o que sofreu. Né? Então, nós estamos recriando, ou seja, reestruturando, reanalisando essa lei, que estrutura a OS, modificando os pilares fundamentais dela, que é assim, o modelo de contrato, que era muito frágil, o modelo de referência de tabela de relações de serviços, o modelo de monitoramento, esse é o fundamental. Então, quer dizer, mudam-se as regras, a estrutura como se desenvolvia no passado, isso, mas mantém-se inclusive a tese das organizações sociais. Exatamente, mas cabe ressaltar que isso nós estamos fazendo tecnicamente, internamente, mas evidentemente que nós vamos enviar ao gabinete do governador e a sua assessoria jurídica e de lá a mensagem à Assembleia, né, para que seja apreciado essa nova proposta, assim também como o Conselho Estadual de Saúde vai também... Isso independe da CPI ou não? Isso aí já é uma decisão que o governo daqui a pouco vai mandar isso para a Assembleia? Isso independe da CPI, porque entendemos o seguinte, houve um modelo de gestão, ele não pode ser demonizado em função do mau uso desse modelo. Ele tem que ser revisto mesmo, o que aconteceu lá, na verdade... de contrato, né? Na verdade, a CPI, na verdade, não é do sistema de OS. A verdade é o que ocorreu com o sistema do OS aqui, na eventual forma ocorrida aqui no Mato Grosso, e precisa ser feito mesmo e passado a limpo. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas os 7 hospitais, não necessariamente, nós estamos estabelecendo como esse. Nós estamos dando oportunidade também para que alguns hospitais façam parte de estruturas de consórcios organizados, consórcios intermunicipais, né? Aqueles organizados com esse intuito de gestão, e vamos atuar da mesma forma, ou seja, com o mesmo controle, com a mesma forma de monitoramento, vamos concentrar esse controle numa área só, né? Então nós vamos ter avaliação de desempenho, avaliação do plano operativo, se foi cumprido ou não, e também dos custeios desse hospital. Assim como estamos também contemplando, dentro desse nosso mix de gestão, a administração direta pela própria secretaria e servidores, né? Assim como a utilização de uma fundação mato-grossense de saúde, que vai passar também pela Assembleia, vai passar também pelo Conselho Estadual de Saúde, no sentido de conhecimento e avaliação. Mas qual que seria a finalidade dessa fundação? Essa fundação ela tem uma finalidade muito importante, porque o que ocorreu após as saídas das OS, ou seja, a intervenção do Estado em hospitais que estavam com o regime de OS e o Estado perdeu a confiança sobre essas OS. O que aconteceu? Houve um buraco jurídico onde o Estado teve que assumir intervenção e criou uma circunstância difícil de administração em função de que não tinha CNPJ para cumprir com as etapas de contratação de serviços, de funcionários CLTs. Ou seja, a Fundação vai agir nesse foco. Aí, nesse momento, a Fundação, ela encaixa adequadamente, porque a natureza jurídica dela, ela é pública de direito privado, portanto, ela tem essa flexibilidade de atuação. Então, serve como uma salvaguarda das possibilidades de gestão que a gente está aplicando aí, dando uma tranquilidade, uma certa garantia que o Estado não vai entrar no mesmo processo que entrou no passado. Eu vou precisar do seu poder de síntese, porque eu tenho muitos assuntos aqui. Por exemplo, farmácia de alto custo. O estoque hoje, como é que está? Foi regularizado? É um problema muito antigo? Como é que está isso hoje? É um problema muito antigo, Paulo, e de muita gravidade. Ou seja, o que nós temos hoje com clareza? Nós chegamos ao estágio em junho, julho, de 35% a 40% de medicamentos, ou seja, da capacidade de medicamentos de alto custo dentro do Estado. Isso aí era um risco muito grande, né? Portanto, sofremos muito com isso, a população sofreu muito com isso, e isso significou a desordem do processo interno que eu estava te falando, no sentido da área sistêmica, ou seja, a área de administração de aquisições, de liberações, liquidações, ou seja, as compras dos medicamentos de alto custo. Então, hoje, nós conseguimos, com essas alterações, com esses consertos internos de administração, chegar a 85% da capacidade
da farmácia de alto custo, isso não acontecia há 3 anos. Ou seja, 3 anos que a farmácia não tem essa condição. Mas queremos chegar aos 100%. Essa é a nossa ideia e esse é o nosso enfoque. Estamos, hoje, o dia todo, só saí da nossa reunião para vir aqui e dar fazer essas colocações para ti. E é justamente fazendo essa revisão desse processo para que a gente atinja, então, 100% e não tenhamos mais dificuldade nenhuma de ordem de judicialização ou de outro, e principalmente na preocupação do cidadão. Não esqueça que eu disse que o nosso foco é o bem-estar do cidadão. O senhor falou um assunto aí, citou a questão da judicialização. A judicialização, isso é um abacaxi enorme, porque algo crescente, pelo menos no que diz respeito aos governos anteriores. Era absurdo o valor que se pagava anualmente com judicialização. O governador Pedro Táxi, que a gente observa nesse início de trabalho dele, de governo, conseguiu reduzir isso, amortizar isso, só que ainda é grande. O cidadão, ainda que não encontra o seu serviço de atendimento na rede pública, ele vai, obviamente, procurar seus direitos de forma jurídica, acionando o judiciário. Como que está isso hoje aí? Tem alguma fórmula, talvez não mágica, mas mais eficiente, para que esse cidadão não tenha que passar pelo, inclusive, o desconforto de procurar a judicialização para ter o atendimento? Paulo, primeiro nós consideramos essa busca do cidadão um problema realmente importante e que nós temos que resolver isso o mais rápido possível em respeito a esse cidadão. Segundo aspecto, a judicialização ela tem vários fatores que promovem essa judicialização. Uma delas são as falhas próprias da Secretaria. A ineficácia da Secretaria. Né? Eu digo as falhas próprias da Secretaria no sentido que elas existiam e estão reduzindo. Por isso, dentro da minha gestão, ou seja, desde o momento que eu estou lá, eu estou focando justamente na questão interna para corrigir essa dificuldade de administração, ou seja, esse processo de compra, por exemplo. Né? Em relação aos medicamentos, isso é um fator de judicialização. Né? Ou seja, à medida que ele não encontra a medicação, evidentemente por direito próprio, e a gente compreende isso e procura agir rapidamente para também solucionar enquanto judicializado. O segundo aspecto é o seguinte, o aspecto de serviços. Né? Como eu te falei, nós temos que ter uma visão de rede. Então, nós temos que revitalizar toda a nossa relação, mesmo em Cuiabá não sendo o contratador dos serviços, nós, como Estado, estamos junto com o município, aportando para que ele faça essa contratação dos serviços, especialmente de média e alta complexidade. Praticamente todos os municípios são de pleno, né? Estão em pleno. Portanto, eles têm toda a condição de conduzirem as suas ações em saúde. O que nós fizemos? Eu estabeleci dentro do organograma uma horizontalização dele, ou seja, eu peguei 2 processos que estavam fora do aspecto estratégico, um deles a regulação, que eu vou me fixar nele, e esse adjunto de regulação focado exclusivamente na questão de estar junto ao município em relação a essas contratações. Ou seja, desde as filantrópicas, os serviços específicos da área privada, enfim, que a gente pudesse ter um acompanhamento de como esses contratos estão sendo conduzidos, ou seja, como foram feitos, como eles estão sendo cumpridos, né? E o que nós devemos fazer no sentido de revisá-los. Então, já houve o chamamento em relação à rede filantrópica de hospitais, que respeitamos muito e que fazem um excelente trabalho para a sociedade, mas junto com o município, ou seja, em uma regulação em cogestão, revisarmos esses contratos e buscar ampliar os serviços contratados e garantir, então, para a sociedade esses serviços contratados, ou seja, fazendo, então, um acompanhamento se eles estão sendo cumpridos ou não. Então, com isso, a gente entende que reduz muito a possibilidade da judicialização. Reduz, sempre vai existir, porque o contencioso na área de saúde é um processo inevitável, acontece em qualquer circunstância. Tem mais ou menos quanto que se gastou até agora nesse ano com judicialização? Qual o volume de recursos que o governo já
teve que lançar a mão? Até o período é mais de 100 milhões de reais, eu tenho em torno de 140 milhões de reais gastos dentro desse processo. Que é um valor absurdo. Que é um valor muito significativo, e nós podemos reverter isso. Ele só nos serve agora, Paulo, para nós nos sentirmos totalmente indignados. Olha só, o governo do Estado, o governo Pedro Taques, ele está dando uma força muito grande para o município de Cuiabá no que se diz respeito à construção do novo pronto-socorro. Não é? 50 milhões da parte do governo do Estado. Secretário Eduardo Bermudes, essa construção do pronto-socorro, isso não vai ajudar Cuiabá? Sim, mas isso não vai proliferar, centralizar aqui na capital a tal da ambulancioterapia, quer dizer, a falta de recursos no interior, tem hospital regional, inclusive, que não tem alguma especialidade mais crônica, né? mais rara. E aí o cara tem que trazer para Cuiabá. Isso não vai atrair para Cuiabá mais ainda, criar mais um problema. Resolve-se um problema, mas cria-se outro? Na verdade, não. Se fosse uma ação isolada, eu também me comportaria como tu, com esse raciocínio. Mas, no caso, não é uma ação isolada. O que nós estamos fazendo é ampliando a nossa capacidade de atendimento de emergência e, inevitavelmente, mesmo com todos os nossos esforços, no sentido de descentralizar a média e alta complexidade, isso vai acontecer, nós vamos reestruturar os nossos hospitais regionais, nós estamos ampliando, está planejado para que nós tenhamos pelo menos mais 2 hospitais regionais mais situados em áreas de maior vazio, de referência hospitalar, e, evidentemente, as ações que estamos promovendo são ações que um hospital de pronto-socorro, do modelo que virá, com 50 milhões, aportando 50 milhões, ou seja, aportamos nós 50 milhões e o município 25 milhões. Quer dizer, então, a maior parte somos nós que estamos aportando. Estamos entendendo que agora, junto com o pronto-socorro que existe hoje, que necessita de algumas reformas, de algumas alterações, nós vamos ter um hospital de pronto-socorro, né, com leitos de retaguarda, mais de 300 leitos de retaguarda, quer dizer, uma estrutura que servirá, com certeza, como referência. Mas não é uma ação isolada. Nós vamos estar ampliando também, por exemplo, o hospital, o número de leitos do hospital do metropolitano. Não é isolado a ação, porque ela ajuda aqui, resolve aqui em Cuiabá, ajudando na construção do pronto-socorro, mas também está havendo uma atenção para outras áreas, inclusive dentro do hospital regional. Por exemplo, eu estava te citando, o metropolitano, que tem hoje aproximadamente 68 leitos, né, funcionantes, nós vamos duplicar esses leitos no primeiro ano e vamos quase triplicar para o segundo ano. Ou seja, nós vamos estar olhando o Estado como deve ser olhado, assim, com esse olhar de ética. Pois bem, esse é o secretário de Estado de Saúde aqui falando conosco. Secretário, a gente poderia falar aqui horas sobre a saúde, porque é um assunto complexo, não é? Mas a gente fez um passant aqui, a gente trouxe à tona algumas questões que a população faz questão de saber, porque, na verdade, o governo do Estado tem trabalhado para tentar resolver essa questão aí da saúde, especialmente aquela que é a vinda do interior, onde há no Estado inteiro, né, uma deficiência, só que o Estado não pediu arrego ainda, não é? Não, eu agradeço ao vai. Senhor, nem vai, né? Eu agradeço ao Senhor, deixo o senhor à vontade para as suas considerações finais, e já nessas considerações finais falando aí sobre a perspectiva para 2016. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é resgatar a confiança da sociedade, da população de Mato Grosso, porque este governo Pedro Taques, esse grupo de secretários, enfim, todo o grupo de servidores, a nossa intenção é revitalizar aquilo que foi feito dos governos passados de desmanche. Portanto, a área de saúde também terá esse lugar. O governo Pedro Taques estabelece como prioridade a saúde, e nós temos que entender que a complexidade da saúde é de tal forma que um desmanche do modelo que foi impactou muito profundamente, e nós estamos acelerando o processo de recuperação. O que eu peço é justamente essa confiança
da sociedade de Mato Grosso, no sentido que nós vamos fazer em relação da saúde, é uma modificação, uma inovação, uma segurança, ou seja, a volta à segurança da sociedade em relação aos aspectos da saúde. Eduardo Bermudes, secretário de Estado de Saúde, conosco aqui. Obrigado mais uma vez, não é? Obrigado, boa sorte, bom fim de ano para o senhor, bom início de 2016 também, que ganhe também a nossa saúde pública.